Bom dia a todos deste lindo canal. O motivo de eu escrever hoje com tanta dedicação é que eu gostaria muito que contasse a história dessa mulher incrível que eu conheci no ano de 2021. Uma mulher que somente pelos feitos naquele ano já mereceria todas as homenagens, mas essa que dedico vai em nome de tudo que ela já fez na vida e de tudo que fez antes mesmo de eu saber de sua existência. Eu queria tanto poder trazê-lo de volta para a senhora, doutora Isabel, mas Deus tem propósitos muito maiores para a vida das pessoas e quem sou eu para questioná-lo? Só queria que soubesse que minha gratidão vai muito além do que a senhora fez pelo meu pai. Atravessa as barreiras da terra e segue na direção do céu, pedindo a Deus que a cubra de bênçãos por tudo que fez por tantas outras pessoas. Essa é a história dela. Uma mulher que estava na linha de frente no combate ao coronavírus, naquele terrível março do ano de 2021, quando o país atingiu o pico de mortes. Mais de 2.000 pessoas morriam todos os dias, Luísa, e meu pai seria muito provavelmente uma daquelas vítimas, não fosse essa mulher, uma jovem médica cujo nome era Isabel. Desde o início da pandemia, ela demonstrou uma coragem que desafiava a lógica. Poderia ter muito bem se afastado como tantos outros médicos, já que sofria hipertensão e por direito tinha a possibilidade de ficar em sua casa. Mas Isabel se apresentou logo no primeiro dia da convocação, extremamente pronta para enfrentar seja lá o que viesse. No entanto, a coragem dela teve um preço. A família era o alicerce na vida dela. Tinha uma ligação especial com seus pais que a criaram com valores muito sólidos, mostrando desde cedo a importância de cuidar do próximo. Isabel tinha uma filha de 3 anos de idade. O nome dela era Sofia, que era seu maior amor e sua fonte de energia em tempos difíceis. Isabel costumava falar que Sofia era a razão dela de viver, que o sorriso da menininha bastava para fazer qualquer dia ruim valer a pena. Mas com o avanço da pandemia, Isabel tomou a decisão mais difícil de sua vida, afastar-se de sua família. Sabia que para proteger seus pais idosos e a pequena criança, não poderia arriscar levar perigos a eles. Aquela separação foi um duro golpe para ela. Isabel passou a viver sozinha, num pequeno apartamento alugado próximo do hospital. Suas noites eram solitárias e marcadas por ligações cheias de saudade. Sofia chorava pedindo pela mãe. Eu mesmo testemunhei aquelas ligações de vídeo várias vezes. Isabel mesmo, com a voz embargada, tentava confortar a menininha. Mamãe tá cuidando de outras pessoas, filha, para que ninguém mais perca alguém que ama. Eu amo muito você. Logo estaremos juntas. Lembro dela confortar a menina pequena. Mas ela não tinha certeza de quando aquele logo seria. Nenhum de nós tínhamos. Era tudo tão incerto. Cada dia era uma batalha emocional para não sucumbir ao peso da distância e à pressão do hospital. Naquele período, muitos profissionais de saúde estavam exaustos, Luísa, e muito assustados também. Não se pode julgar, pois a pandemia exigiu um sacrifício sobre-humano. No entanto, além dos heróis tantos que eu vi, também pude ver aqueles que se omitiam. Não era raro ouvir relatos de médicos que se recusavam a assumir os casos graves, alegando que não havia mais nada a ser feito. Alguns pediram afastamento, outros preferiram atender casos mais leves, enquanto a carga dos pacientes mais críticos caía sobre os ombros de uns poucos destemidos feito Isabel. Ela enfrentou tudo de frente. Quando ninguém queria estar nas salas de intubação, era ela que ia. Quando um paciente precisava ser ventilado às pressas, ela era a primeira a se oferecer. Fazia aquilo tudo com tanta humanidade, e isso apenas nos momentos em que eu a vi, mas disseram que ela era assim desde o primeiro dia da pandemia. Quando os médicos não conseguiam tocar os pacientes, temendo pelo pior, aquela mulher estava ali, oferecendo-lhes esperança. Ela via além de números, pessoas. Cada paciente nas mãos dela foi tratado com dignidade, Luísa, desde a triagem até os momentos finais, quando infelizmente a vida deles se apagavam. Foi dessa forma que eu conheci aquela incrível mulher, aquela que cuidou tão bem do meu pai.
Quando ele chegou àquele hospital, nós ainda não sabíamos, mas o estado dele era grave. O pulmão já estava todo comprometido. Isabel era a única que mostrava calma diante daquela situação. Meu pai estava exausto, com uma dificuldade imensa de respirar. Um quadro que evoluiu simplesmente da noite pro dia. Aquilo piorava a cada minuto. Aquela médica nos olhou nos olhos e falou: "Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvá-lo. Rezem." E ela realmente fez. Enquanto meu pai estava internado no CTI do hospital que ela trabalhava, eu também precisei me internar naquela clínica. Só que eu estava na ala de baixo. O que eu ficaria sabendo depois cortou meu coração. Enquanto meu pai estava sendo cuidado por Isabel, o pai da médica também estava internado, só que num outro hospital, lutando para se recuperar da Covid-19. Ela acompanhava o quadro dele à distância, Luísa, tendo de confiar em seus colegas médicos. Ele já estava apresentando melhoras, o que dava a Isabel uma pontinha de esperança para continuar. Mas a pandemia mostrou por tantas vezes que tudo podia mudar num instante. Meu pai começou a apresentar complicações cardíacas severas. Foi quando os médicos decidiram por uma cirurgia de emergência. Seria uma operação delicada e arriscada, mas Isabel não hesitou nenhum instante. Assumiu a responsabilidade pela cirurgia com a coragem de quem não tinha escolha. Porém, seu coração estava pesado de preocupação com seu pai e saudade da filha. Foram 12 horas naquela sala de cirurgia, horas que pareciam intermináveis. A enfermeira que ajudava me contaria mais tarde que durante todo o tempo, Isabel colocou tudo o que sabia e a habilidade adquirida para salvar a vida do meu pai. Falou que cada vez que ele desfalecia, Isabel não desistia dele, que conversava como se ele estivesse ali e pudesse ouvir cada palavra dela. Mas algo infelizmente acontecia no outro hospital. Enquanto meu pai lutava na sala de cirurgia e era amparado por aquela médica tão humana, o pai dela precisou ser entubado às pressas no outro hospital. E diante de uma complicação, teve também de ser levado a uma cirurgia. Um outro médico precisou assumir o caso, porém ele não resistiu. Quando Isabel deixou a sala de cirurgia, ela foi até onde eu estava. O rosto dela trazia uma exaustão, porém seus olhos brilhavam, como se tivesse sido a mais perfeita cirurgia. Falou para mim de como meu pai havia lutado e de como a cirurgia havia terminado num grande sucesso, embora meu pai tivesse parado 2 vezes na mesa. Foi nessa hora que alguém veio a ela para buscá-la para dar aquela infeliz notícia. Seu pai havia falecido enquanto ela estava operando, Luísa. A dor a atingiu feito um soco no estômago. Ela não teve sequer a chance de se despedir daquele homem, nem de segurá-lo pela mão e de dizer o quanto ela amava uma última vez. Não teve a chance de estar ao lado dele porque estava ao lado do meu pai, dizendo as palavras que ela deveria estar dizendo para o próprio pai dela. Aquela notícia não foi dada à minha frente, mas a forma como aquele homem que veio buscá-la olhou para Isabel tocou meu coração profundamente. Eu sabia que havia algo muito errado. Cheguei naquele instante até mesmo a cogitar que fosse o meu pai. Mas antes de sair, no entanto, acompanhando aquele homem, ela virou-se para mim e mais uma vez reforçou o quanto ele estava bem. Eu nunca imaginei que pudesse ser algo com o pai dela, mesmo sabendo que havia algo estranho. Isabel saiu em silêncio. Notei que as pernas dela estavam meio cambaleantes, embora ela ainda não soubesse a notícia. No dia seguinte foi que eu fiquei sabendo de tudo. Eu estava prestes a receber alta. Precisava de notícias do meu pai que estava em outra ala. Estranhei o motivo dela não estar no hospital. Não havia tido um dia sequer que eu não a visse ali. Foi quando eu soube tudo o que tinha acontecido. Eu senti uma dor como se fosse o meu próprio pai partindo. Eu não saberia o que fazer se estivesse no lugar dela. Culpa, arrependimento, eu não sei o que se passou na cabeça daquela mulher.
Mas a pandemia foi cruel de muitas outras maneiras, Luísa. Talvez a mais devastadora ainda tenha sido a impossibilidade das despedidas. Milhares de famílias foram privadas do direito de segurar a mão de quem amavam nos últimos momentos. Não houveram abraços de conforto e nem as últimas palavras de amor trocadas em sussurros. Foi assim para Isabel também e para muitas outras pessoas. Dentro de hospitais nós ouvíamos a todos os instantes os gritos de dor e desespero dos familiares que recebiam notícias devastadoras. O corredor daquele hospital parecia carregado de uma tristeza que nunca iria embora. Cada vez que um paciente ali não resistia, Isabel tinha o peso não apenas da morte em si, mas do vazio que ela deixava em quem dava aquela notícia. Agora era ela quem recebia. Eu queria muito estar com ela naquele instante. Por tantas vezes eu vi aquela mulher segurar as mãos e olhar nos olhos com palavras de conforto para aquelas pessoas. Para aqueles que partiram, a voz dela foi a última que ouviram. Para outros era a força que precisavam para continuar lutando. No entanto, agora ela havia perdido o pai que tanto amava e não podia se despedir. Aquilo era dilacerante. A dedicação toda de Isabel cobrava um preço alto, Luísa. Carregaria para sempre dentro de si o peso da vida de seu pai que não conseguiu salvar. Pensei que aquilo a devastaria, saber que enquanto lutava por tantas famílias não podia estar com a dela. 3 dias depois encontrei-me com Isabel mais uma vez. Ela veio para mim para dizer que meu pai estava de alta. Tentei entrar no assunto sem parecer invasiva, mas ela me veio com um discurso antes de tudo dizendo que a família era a base de tudo. Contou ela mesma que trabalhava incansavelmente não apenas por vocação, mas porque acreditava que a cada vida que ela podia salvar era com a ajuda de Deus. A perda do pai dela foi uma ferida que jamais cicatrizaria. O mais doloroso para ela, no entanto, era não ter podido se despedir, mas foi aí que ela me surpreendeu mais uma vez. Perder seu pai para salvar outros não a tornou menos dedicada. Pelo contrário, ela usou aquela dor para fortalecer o compromisso dela com a profissão. Nos dias que se seguiram, Isabel voltou ao trabalho, mesmo diante daquela perda irreparável. Ela continuou lutando por outras famílias, por outros pais e por outras vidas. Isabel disse que encontraria consolo nas boas memórias com seu pai e em sua fé, mas que havia noites em que nem isso era suficiente. Ela então chorava em silêncio, longe de todos, para que ninguém visse o quanto doía. Essas coisas a gente ouvia das enfermeiras pelos corredores. Quando eu penso em Isabel hoje, eu sinto uma mistura de gratidão e tristeza. Gratidão porque eu tenho certeza que sem ela eu teria perdido meu pai. E tristeza porque para salvar a vida dele ela acabou perdendo algo insubstituível. Eu quis enviar esse relato porque eu tenho certeza que de alguma forma ele pode chegar a ela, ou para muitas outras doutoras Isabel que pode haver por aí. Eu queria muito que você soubesse o quanto minha família é grata a você e a Deus por toda a sua dedicação. Doutora, onde quer que a senhora esteja, saiba que sua coragem não foi em vão, que seu legado viverá em cada paciente que salvou, em cada lágrima de gratidão derramada por famílias como a minha. Sei que seu pai a vê de onde ele está nesse instante e que o orgulho em seu coração está transbordando. Você é o exemplo mais puro de amor ao próximo. Mais uma vez, obrigada por tudo. Que Deus conforte seu coração a cada dia e que abençoe sua vida hoje e sempre. Com amor e eterna gratidão, uma filha que jamais esquecerá o que você fez.